no Mateus, no capítulo 26, ele fala é um momento, algumas coisas que foram acontecendo na vida de Jesus, antecedendo a sua crucificação. É interessante, até uma dica para vocês, talvez isso aumente a sua busca de ouvir Deus, né? Porque às vezes nós queremos saber assim, quando Deus está falando conosco, irmãos, Deus pode falar com você de uma forma em revelação, através de uma palavra que alguém traz, através das Escrituras. Deus fala através de circunstâncias, né? Entendeu? Deus fala através de circunstâncias. Então, às vezes as circunstâncias, elas estão tão claras e nós ficamos buscando resposta. Aí eu sei que isso confunde, porque às vezes Deus muda as circunstâncias, né? Está ali, ele vira a página. Mas aqui é interessante uma cena que você vai participar agora comigo, onde a pessoa não é uma pregadora, não é uma profetisa, e ela foi usada profeticamente, né? Interessante isso, tá? Isso não significa que a pessoa que é usada profeticamente em uma situação, ela é uma profetisa ou um profeta. Mas Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e na hora que Ele quer. Amém? Para todos aqueles que estão disponíveis, né? Nas mãos do Senhor, o Senhor usa. Viu? Pode acreditar. Por isso que não existe ninguém mais e ninguém menos, né? Existe o corpo de Cristo, né? É maravilhoso isso. Então, achou lá, irmãos, capítulo 26 do Evangelho de Mateus, a gente começa a ler a partir do verso 6, tá? Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela a derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de preparar para o sepultamento, para me preparar para o sepultamento. Olha só. Isso aqui aconteceu 2 dias antes. 2 dias, é isso, né? Essa mulher, ela tem esse ato, que depois nós vamos falar sobre isso. Ela faz isso sem compreender, porque na verdade, quando existe o sepultamento, naquela época, o corpo era envolvido, né, em tecido e depois derramava perfumarias e tal sobre o corpo. Mas o Senhor estava vivo aqui, estava conversando com as pessoas, e ela antecipou isso. Isso era um sinal. Estão entendendo, irmãos? Mas vamos lá. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então levantou já honra a essa mulher, pelo que ela fez. E detalhe, né?
Quem falou isso não foi uma outra pessoa, foi o próprio Senhor, né? Estamos lendo justamente a respeito dela. Bom, irmãos, eu paro por aqui. E o que eu queria compartilhar com vocês aqui é o seguinte: essa mulher, bom, primeiro, toda a perfumaria que, quando você lê um perfume dentro de um vaso de alabastro, sempre é perfumaria muito cara, muito cara. Ela era importada, não era da região. E elas vinham em frascos, né, de pedra, de alabastro. A porção que essa mulher derramou, se você for seguir os evangelhos de Marcos, João, você vai ver que a quantidade que ela derramou sobre Jesus equivalia a 300 dias de trabalho. Vamos arredondar? Essa mulher, ela derramou sobre Jesus algo que valia 1 ano de esforço, de trabalho. 1 ano. Talvez a nossa mente faça exatamente como os discípulos. Mas para que isso? 1 ano? 1 ano de serviço? É muito dinheiro. É você pensar numa reserva, né, de 1 ano, de um possível investimento em alguma coisa significativa. E essa mulher joga sobre ele em questão de talvez alguns minutos ou hora, 300 dias de trabalho. Quando você observa quem é essa mulher, não era uma mulher rica, né? É diferente de você pegar uma pessoa que tem muito e falar assim: ah, não, tudo bem, para você pode ser muito, mas para mim não há problema. Não, não é essa a situação. O que Jesus fez para essa mulher, para que ela tivesse esse tipo de atitude? Que impacto Jesus causou na vida dela, para que esse valor não significasse nada a não ser, isso aqui tem um significado muito grande para mim e por isso eu vou fazer com Jesus. Porque não era resto, talvez era toda a reserva dela. Não está escrito. Mas eu queria, junto com você, parar e pensar nisso. O que Jesus fez? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher ao ponto dela chegar nesse lugar e fazer isso? Ouvir críticas, não se defendeu, Jesus que a defendeu. Alguns dizem que era Maria, irmã de Lázaro. Outros acham que é Maria Madalena, mas não sei. Eu não vou entrar nessa questão. Mas tanto para Madalena, chamada Maria Madalena, ou Maria, irmã de Lázaro, para ambos, Jesus chegou na família, chegou na vida dessas pessoas e causou um impacto gigantesco. Uma ia ser apedrejada. A outra, o irmão ressuscitou. Não é, irmãos? Mas nessa noite, eu queria falar sobre intensidade. Será, ou melhor, eu não vou cogitar, né? Eu vejo todos os dias o Senhor muito intenso para com a sua igreja. Muito intenso. O Senhor se dedica muito. Eu estou falando da avaliação humana. Muito. O Senhor cuida de nós 24 horas por dia. O Senhor prepara o seu amanhã enquanto você dorme. Então, entenda, Ele não dorme.
né? O Salmo diz que não dorme nem pestaneja o guarda de Israel. Além disso, não fica de forma passiva, né? Acabei de dizer, ele está preparando o seu amanhã, ele te cerca por trás e por diante. Quando eu e você damos mancada, o coração do Senhor se entristece, mas Ele não ceifa a nossa vida da presença dEle, mas Ele derrama misericórdia. E Ele move o Espírito dEle em nós para nos despertar à mudança, ao quebrantamento, ao arrependimento, para que haja purificação dos nossos pecados, né? Estão entendendo isso, irmãos? Então eu vejo muita intensidade da parte do Senhor. Eu vejo quando nós nos percebemos cercados pela malignidade mesmo, ação espiritual maligna se levantando contra nós, irmãos, quem somos nós para conseguir impedir as trevas de avançar? Se não fosse Deus em nós, sem chance. Nós podemos, porque Ele nos deu toda a autoridade para agir contra principados e potestades, mas isso vem do Senhor, entende? Não é inerente seu, vem de Deus e opera através de nós. Por quê? Porque nós recebemos a autoridade dEle, porque Ele nos fez filhos, então nós somos filho do rei, amém? Então eu vejo muita intensidade, eu não sou apenas um servo, eu sou filho, é muita coisa. Essa mulher viu coisa assim, tão maravilhosa, no que o Senhor fez, que para ela, aquele valor, era representativo, para que ela pudesse expressar toda a gratidão, toda a reverência, e o reconhecimento de quem Ele era. Estão entendendo isso, irmãos? Eu acho que nós precisamos quebrar dentro de nós inseguranças que nos fazem não ser inteiro, de cabeça, envolvidos, intensos. Vai falar de Deus, fala com muito dedo, com muito cuidado com aquele que não conhece, como se aquela pessoa fosse causar um dano de você falar de Cristo. Não, nós temos que mostrar a nossa intensidade, a nossa alegria, o nosso entusiasmo pela obra que Deus já fez na nossa vida. E o entusiasmo, por quê? Porque eu tenho convicção que Ele vai completar uma grande obra na minha vida. E a pessoa tem que ver isso, as pessoas têm que perceber isso, porque elas não têm, mas você tem. Você tem promessas, irmãos, amém? Promessas que são verdadeiras e estão se cumprindo. Isso eu tenho que viver primeiro para mim, essa intensidade. Mas parece que paira, em alguns momentos, parece que paira dúvida. A dúvida tira a intensidade. A dúvida parece que faz com que a gente pensar em ser intenso é ser um tolo, né? Então veja lá, Rei Davi, ele valorizava demais a presença de Deus no meio do povo, mas porque ele valorizava muito isso, ele demonstrou isso quando ele traz a Arca da Aliança, consegue trazer a Arca da Aliança de volta para o meio do povo. Ele estava na frente ali dos levitas, os levitas tocando, e ele dançando e pulando, né, com tanta intensidade, que disseram que aquilo era um escândalo. Em vez de compreenderem, alguns acharam que era um escândalo, mas a palavra de Deus diz que para o Senhor aquilo foi um motivo de grande alegria, ver ele se extravasando, né, a sua alegria, pelo que Deus concedeu novamente, que foi misericórdia, né? Então, irmãos, é uma palavra breve,
Mas a gente fica intenso por muitas coisas, irmãos. E estamos deixando de ser intensos dentro da igreja, na presença de Deus. Somos intensos no futebol. Tem gente que paga R$300 numa camiseta de time. É ou não é? Fala a verdade. Não tem? Não é esse preço aí, oficial? 300 conto. É mais ou menos isso. Hã? Tem mais? Você é louco. R$700. Eu vi uma camiseta da Copa lá na Centauro. Camiseta na Copa. O Brasil já tinha perdido, viu? Já tinha perdido. Então pensa, liquidação. R$800. Era liquidação. Eu fico imaginando quanto que estava quando o Brasil estava ganhando, né? Que valor que estava essa camiseta. Então, irmãos, mas para pensar. Eu não sou contra você, é seu dinheiro, você aplica do jeito que você está entendendo que é bom, né? Mas concorda que isso mostra um apego, uma alegria, né? Vestir, né? A roupa do meu time e tal, bacana. Mas aí, cadê a sua intensidade no reino? Entende isso? Eu não estou falando de alguém em particular aqui, não é isso. Mas eu estou dizendo que tem pessoas que pensam 1, 2, 3 vezes para dar uma oferta para a igreja. Vamos num churrasco. Mas tem que ser picanha. Eu acho barato. Aqui em Alfenas é muito assim, né? Vamos no churrasco. Tem que ser picanha. Eu falei, não, tem picanha, tem contrafilé, né? Daí vai. Mas, tudo bem. É um investimento. Por quê? Porque não é só o churrasco. É a carne. Oi? Eu não ouvi. Eu não estou ouvindo. A gente está online, irmã, deixa quieto, né? Então, o negócio é o seguinte. Aí, mas é o quê? É a carne, lógico, a carne de qualidade, mas lógico, é a mesa, né? As pessoas que estão lá, tudo que diz respeito a um churrasco é muito gostoso, não é? Bacana, irmãos. E a gente fica intenso, a gente recebe as pessoas, a gente se alegra, a gente mostra a nossa alegria. E às vezes não fica tão claro, fica um pouco confuso quando a gente vem para um culto. O culto é uma festa. Culto é festa. Estão entendendo isso? Culto não é sepultamento. Culto é festa. Né? Não tem sepultamento, porque ele vive. Ele está aqui. Meu Deus, ele está aqui. Com todas as minhas falhas, as minhas imperfeições, a tal ponto que às vezes eu nem consigo sentir a presença dele, mas sentindo ou não sentindo, ele disse que estaria aqui. E aí que dê a minha intensidade. Estão entendendo, irmãos? Que dê a visão do mundo espiritual. Que dê a intensidade. Irmãos, estamos investindo em tantas coisas. Não é problema. Mas observe, você fica intenso com o quê? E com quem? É importante você ver isso. Porque a palavra está dizendo que pessoas não concordaram com aquela mulher. Só um concordou. E que honrou por isso. Então, isso aqui é importante, irmãos. Intensidade. Intensidade não fingida. Intensidade tem que ser de brotar de dentro. Mas pastor, e se não tem? Se não tem, corre para ter. Porque, irmãos, às vezes nós estamos buscando equilíbrio na nossa vida, nas coisas. Nós fomos criados
para louvor e glória do Senhor. Essa é a razão da tua existência. Não começa a procurar achar solução para o teu equilíbrio emocional, para o teu equilíbrio espiritual, para o teu bem-estar geral em coisas, porque o Senhor já te deu a dica. A razão da tua existência é para louvor e glória do Senhor. Então, se eu entro nessa dimensão, se eu entro nesta posição, eu vou encontrar o que eu busco. Vai dar sentido à minha vida. Entenderam, irmãos? Olha que interessante. Jesus, olha a intensidade de Jesus. O que você gosta? Ou, quando eu falo assim, qual é a razão? Aonde que está a fonte da sua vida? Do sentido da sua vida? A gente começa a dar tantas explicações, e Jesus vem e fala assim: a minha comida, então aquilo que me mantém vivo, aquilo que me mantém de pé, né? É esse o significado. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Mais nada. Ele não puxou uma lista. Ele disse uma coisa: os meus olhos estão voltados para Ele, os meus ouvidos estão voltados para Ele, a minha força está voltada para Ele. Eu existo para fazer a vontade do meu Pai. Esta é a razão da minha vida. Estão entendendo, irmãos? Aí você vê, tudo que Jesus passou, foi difícil, meu Deus, só Ele mesmo para fazer tudo isso. Mas, espera aí, lembra, irmãos, houve uma mensagem aqui, lembra? Ele deu a sua vida por nós, mas o que aconteceu? Toda autoridade foi dada a Ele, nos céus e na terra. Então quem Ele é agora? O Senhor dos senhores. Opa! Percebe o efeito da intensidade? Olha o que volta. O que voltou sobre Ele? Ei, o máximo. Não existe ninguém acima. Não existe, só existe abaixo. Ele é o Senhor dos senhores. E eu andei pensando, e tenho pensado, eu falei para vocês, né, que eu estou navegando em Mateus já há 1 ano, né? E eu fico impactado com isso. Eu falei, meu Deus, às vezes nós falamos tanto das coisas de Deus. Uma mulher simples, intensa, grata, mas grata a tal ponto que ela pegou algo representativo da vida dela e entregou, não como uma oferta, mas aspergiu Jesus. Irmãos, isso é tremendo. Isso é tremendo. Essas pessoas foram impactadas. Jesus mostrou o coração das pessoas pela atitude da mulher. Então, outra coisa que eu também quero dizer para você: quando você é intenso com o Senhor, o ambiente se torna revelador. Revelador. Vai confrontar as pessoas que não são. Está entendendo? Vai confrontar os pecadores. Por quê? Porque o pecador está vazio. Aquele que não tem Cristo está na condição de condenado. Ele vai perceber luz em você e trevas nele. Vai se incomodar. Aqueles que estão muito fechados ainda às coisas de Deus não vão suportar andar com você. Mas aqueles que estão já sensíveis, buscando a resposta que não encontrou ainda, você é um instrumento revelador. Às vezes nós achamos que temos que saber falar muito, ter palavras bonitas a respeito de Jesus, saber muita teologia, saber falar dos tempos, saber falar dos finais dos tempos,
né, apologética, a defesa da nossa fé, para conversar com pessoas que creem em outras crenças. Mas eu já passei por muitas situações, irmãos, onde eu era muito novo na fé. E a minha resposta, sempre tive uma resposta. E quando a pessoa fala assim, então agora sai dessa. Eu falei, você não tem que sair de nada, eu entrei de cabeça no reino e dele não saio. Agora observe a minha vida e você vai encontrar a sua resposta. Eu aprendi com uma pessoa isso. E volta e meia, quando eu não tenho resposta para alguma coisa que alguém me questione, é isso que eu falo. Eu falei, anda, e você encontrará a sua resposta na minha vida. Pronto. Entenderam, irmãos? Mas nós estamos ficando, eu não sei, quando eu vejo isso, eu falo assim, Deus, precisamos mudar mais. Eu preciso mudar mais. Eu não tenho que me segurar, eu não tenho que disfarçar, porque tudo que está em mim é a glória do Senhor. Eu tenho que gritar, eu tenho que cantar, eu tenho que dançar, eu tenho que pular, eu tenho que abrir a boca e falar. Por quê? Porque é assim que está acontecendo. Por que eu tenho que me conter? Por que eu tenho que disfarçar algo que é glorioso, maravilhoso, e que as pessoas precisam ver e conhecer? Entenderam, irmãos? E aí fazemos isso num time de futebol, fazemos isso, sei lá, quando tem alguma surpresa, tudo isso é bom e deve fazer, mostrar a sua alegria, a sua intensidade, faça. Mas tudo isso vai passar. E o que o Senhor fez na nossa vida, louvado seja o Senhor, isso não vai passar, é eterno. Aleluias. Então, irmãos, seja intenso. Aí aparece a Dode, né? Né, Dode? Ô Jesus, essa mulher perdeu o controle. Ela começa a dançar e... Aí o pessoal fala assim, que exagero. Né, Dode? Que exagero. Sabe o que é isso, irmãos? Eu posso descer? Está podendo descer aí? Pode, né? A situação, aí a Dode começa a dançar e começa a rir e fala em línguas, né? Que exagero. Cadê a Rosana? A Rosana tem? Aquela então, meu Deus, misericórdia. Que coisa esquisita. Que é aquilo? Hã? Que é aquilo? Hã? Oh, Jesus. Aqui, Jesus, olha para o teu servo, Jesus. Aí o que acontece? Nossa, que é isso? Não precisa disso. Irmãos, precisar, não precisa. Mas ouça uma coisa, Deus te chama pelo nome. Deus sabe quem você é, conhece a sua intensidade. E quando Ele vê que você tem intensidade, Ele só dá um empurrãozinho. Aí você pega, embala e vai. Né? Não é assim? Está entendendo? Agora o que você tem? Ah, mas então não é de Deus. Então tá, filho. Vai nessa, vai pensando as coisas que não é de Deus, porque não é do teu jeito. Irmãos, o reino de Deus é dinâmico. O mundo espiritual você não tem noção não dá nem para dar fração. É um grão de areia que você conhece do mundo espiritual. Você não tem noção da grandeza, do poder e das manifestações espirituais. Agora o que acontece é o seguinte, Deus procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito, está lá dentro, e em verdade. Estão entendendo isso? Eu já recebi palavra de mendigo. Eu vou descrever, não para humilhar, não é para diminuir, nada disso.
fedido, sujo, nhaca, descendo pelo nariz. E eu orando desde manhã, saio de casa num nervo, angustiado, precisando de uma resposta. Senhor, eu preciso da resposta agora. É agora, Senhor. É agora. E indo para a faculdade. E sabia que eu não ia conseguir pensar e orar porque eu ia estar em aula. Eu falei, Senhor, eu preciso. O Senhor, olha meu coração como está, Senhor, eu preciso. Aí está lá o mendigo. Ei, servo de Deus. Ipa. O Senhor manda te dizer que lá no teu quarto, quando você estava chorando, Ele já te ouviu. E assim foi, aí não cabe vocês ouvirem a história. Aí tá, aí o que é isso? O que é isso? Aí eu olhei para ele e falei assim, eu achei que era o capeta, para me confundir, porque a gente sempre entende, servo de Deus está com a vida alinhada, né? Aí eu cheguei, quem é você para me falar das coisas de Deus? Olha a sua condição. E ele falou assim, é verdade, eu vacilei e Satanás me derrubou, mas eu ainda hei de levantar. Ele falou assim, estão entendendo? Eu fui arrogante, né? E ele foi misericordioso. Eu ainda hei de levantar. E eu orei muito tempo por esse homem. Eu não sei o destino dele, mas eu orei por ele. E de novo, Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quer e da forma que Ele quer. Está entendendo? E outra, não é porque a pessoa está, né, dançando e rindo, que você tem que dançar e rir. Ah, mas então é esse jeito que a gente entra num nível mais profundo? Não, não necessariamente. Mas o que importa é você abrir o seu coração. Ouça isso, irmãos. Abra o seu coração e adore o Senhor, não se preocupe com o ambiente. Essa mulher não se preocupou, ela estava sendo discriminada, estava sendo criticada, e talvez iam escorraçar ela para fora da casa. Mas ela não se preocupou com isso, porque ela ficou com os olhos no Senhor, ela tinha um propósito com Ele. Estão entendendo, irmãos? Então quando a gente entra na casa do Senhor, quando a gente invoca o Senhor pela manhã, não é para alguém ouvir a tua oração, não é isso, é para o Senhor te ouvir, você quer estar com Ele. Alinha o seu coração dessa forma, alinha, porque aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque o resto é fachada, irmãos, né? É fachada. Tem gente que gosta, né, a própria palavra diz, né, de aparecer, né, no culto ao Senhor. Mas quando as irmãs fazem isso, pastor está querendo aparecer. Cuidado, irmão, com o julgamento. Pode ser e pode não ser. Pode ser Deus agindo e mexendo na vida de uma pessoa. Não está aqui nessa noite, mas tem uma pessoa que é membro da nossa igreja, entrou na nossa igreja dizendo o seguinte: pastor, eu não sei, eu fico nesta igreja por causa de algumas pessoas que são mais moderadas, que são mais equilibradas, mas o senhor precisa corrigir, tem algumas pessoas que são meio exageradas. Eu falei assim, querido, então nem entra na igreja, nessa não entra, porque eu não vou fazer nada disso. Não, mas é porque o senhor concorda que a gente não consegue se concentrar para orar com uma pessoa pulando igual pipoca do teu lado, ou uma pessoa falando umas línguas que a gente não entende nada, é um exagero, é um descontrole. Eu falei, não, é Deus se manifestando que você ainda não conhece. O que está acontecendo agora, recentemente? Esse exagero está acontecendo com ele. Esses dias eu abracei, irmão, você está meio exagerado. Sabe o que é isso? Quando você quiser brincar com alguém, quando ele falar uma coisa dessa, você fala assim: Jesus, pega ele. Pega ele, né? Irmão. Eu estou terminando aqui para a gente orar. Mas
Olha, teve um pastor inglês, na época de grande avivamento, lá no Canadá. Já ouviram o avivamento de Toronto que passou, né? Não existe mais. Já ouviram falar do avivamento de Toronto? Então, era uma doideira. Doideira. Mas pastores da nossa igreja presenciaram isso na época. A igreja de Toronto é chamada a igreja do aeroporto, né? Que era próximo ao aeroporto de Toronto. É próximo. E o pastor que Deus usou para trazer esse avivamento começava a orar, abertura do culto, começava a orar, as pessoas iam para frente, enfermos iam para frente, atitude deles. Sabe o que acontecia? Todos eram curados, todos. Ninguém punha a mão, não, nada disso. Eram curados. Essa fama começou a crescer. Vinha pessoa da Ásia, da Europa, América do Sul, Brasil, outros países da América do Sul, né? Região ali da América do Norte, nos Estados Unidos, América Central, pessoal subindo. Por quê? Enfermidades. E iam lá, eram curados. Aí começou a acontecer umas coisas muito doidas. Você entrava no templo, botava o pé dentro do templo, o templo estava assim, ó, tremendo. Como se tivesse o início de um terremoto, um tremor de terra. Aí, até um pastor da nossa igreja falou que foi lá, entrou e estava tremendo. Ele falou, não é possível. Aí ele foi para fora do templo, não tremia. Entrava no templo, tremia. Ele falou, mas como? Aí você fala, mas Deus não precisa fazer tudo isso para as pessoas crerem nele. Então, irmão, mas ele estava fazendo assim. Por quê? Pergunta para ele quando você chegar lá em cima, né? A questão é, muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas se converteram, igrejas que estavam frias espiritualmente, né? Foram pessoas e pastores lá, voltaram levando um renovo para a igreja. Deus tem seus planos, Deus tem seus propósitos, e Deus tem os seus meios de fazer tudo isso. Amém? Então essa mulher mostrou intensidade. E aí nós, fechando, né? Nós temos que entender o seguinte, irmão, cuidado com esse negócio, mas o que os outros vão pensar de mim? Faz o seguinte, põe um nome antes, o que Jesus vai pensar de você, o que o Espírito Santo de Deus vai pensar de você, quando você se preocupa mais com os outros do que com Ele. Por quê? Porque se você vive para louvor e glória do Senhor, o mundo tem que ver que a luz do Senhor brilha na tua vida, que a glória do Senhor flui em você, que a intensidade do Espírito Santo está aí, né? Que você está com carga total, né? Carga total. E quem mais tem que ver? Já que não pode entrar dentro de você, louvado seja o Senhor, o capeta não pode entrar em você, então, o que tem que ver? Satanás tem que ver que você está levando a sério o negócio, que você está levando a sério as coisas de Deus, e que você é um adorador do Senhor, para que Ele, sai da frente. Entenderam, irmãos? Faz sentido? Faz sentido. Vamos orar? Vamos ficar de pé, irmãos? Aí depois o Jefferson vai nos conduzir num louvor que eu não sei. Bota esse povo aí para... Já está na mente. Eu queria que a Rô viesse aqui um pouquinho. Vem cá, Rô. Ele tá falando antes do tempo, porque é com vocês dois. Vamos lá. Sobe lá. Pastora Cris, pode vir aqui? Só um pouquinho. Vem cá, Cris. Peraí, antes
você tocar. É vocês dois. Nós vamos orar por eles, tá bom? Mas para vocês serem testemunhas aí. Vamos orar, irmãos? Amém? Deus maravilhoso. Obriexanda labarastaya sudrias. Sus nishidiriandas tebreias sudalas. Aleluia, Jesus. Toda honra e toda glória a Ti, Senhor. E acheias nos simbiriandas telereias. Canstus de xiris telereias. Olha que coisa linda que eu estou fazendo na vida de vocês. Camalas tu suri genereias. Eu estou lembrando de coisas do passado, Melis na susi xandala coisa que já falei há muito tempo atrás. Mesneste teres tuia E sutandai. estou trazendo a lembrança novamente, Que meias tu sintetetaia. porque eu não esqueci. Que tu susi sandala. Eu não esqueço o que eu tenho preparado para os meus filhos. Niceia solor de chiteriandas. Então preste atenção. Eia solanda. O mar é grande Seneia suliu de chiteriano. e vocês são uma embarcação. Chenelai caladusta tutuira. É uma embarcação à vela. Cheniri tileluia chitelai. O vento é forte, Nesiri sussuis. mas não é tempestade. Siniri silarai. O tempo está bonito. Nis na samala caracheias. O mar é grande. Nexúria salaracheias. Eu não entreguei a bússola para vocês. Necia suna lagaras. E esse barco, Merecheia suna ele está sem âncora. Neyana nanaya sola. Sabe por quê? Tecitos tu suia. Porque eu quero que vocês Nestança de. deixem o sopro do meu espírito Sussuxiriandas. levar vocês Neis tu sula. aonde eu quero. Pasta ceias. Sem âncora Susnisha. é sem reservas. Nascis tu susunian. Olhe o tamanho do mar. Meia sonamaya. Não tem margem Namais de um lado tu nem do outro. Sonesneseia soma. Isso não é para ter angústia, Nesinia mas é para entender que a vida de vocês está inteiramente nas minhas mãos. Pode haver riscos, pode um dia talvez ter tempestade, mas eu é que estou soprando. Vocês precisam entender que nas minhas mãos ninguém pode tirar, ninguém pode atingir, enquanto estiver nas minhas mãos. Aleluia. Glórias ao teu nome. Libra na machuriabanás. Glórias ao teu nome. Rei benecalamastubanai. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sim, meu Deus. Terminamos essa palavra, Deus, lembrando que o nosso coração pode fazer planos, Pai, mas a resposta certa vem do Senhor. Que os teus filhos, Pai, possam viver, realmente navegar no oceano do Senhor, Pai, plenamente, intensamente, com muita alegria, Senhor, sem peso, mas pela força e direção do Teu Espírito, Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Aleluia. Se quiser ficar, você fica. Se quer descer, você desce. Aleluia. Amém? Vamos orar mais um pouquinho? Só que dela não vai ter microfone, tudo bem? Tá?
Eu não conheço outra canção. Aleluia. Que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Aleluia. Sim, Pai. Santo, Santo, Deus poderoso. Aleluia. Amém. Irmãos, vamos fazer o seguinte, enquanto o Jefferson está nos dirigindo nessa adoração. Se você reconhece que essa palavra foi de Deus para você, eu queria te estimular a sujar um pouquinho o teu joelho, né? Botar o joelho no chão e falar o seguinte: Senhor, é verdade, mas eu saio dessa casa de oração hoje com um desafio de externar muito mais aquilo que eu sinto pelo Senhor e a gratidão que eu tenho pelo Senhor, mais do que eu tenho por um time de futebol, mais do que eu tenho por um churrasco. Eu entendo que eu preciso mostrar para o mundo que o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. O Senhor não é segundo, não é terceiro e muito menos o último, mas o Senhor é o primeiro da minha vida. O mundo tem que olhar para mim e falar assim: você leva muito a sério essa coisa de Deus. E aí você vai abrir um sorriso. Louvado seja o Senhor, as pessoas estão vendo, né? Você não vai retrucar, você vai se alegrar. Amém? Então, se você quiser vir aqui na frente, se prostrar diante do Senhor, amém. Se você quiser ficar aí no seu lugar, você fica, mas fala com o Senhor em nome de Jesus. Adore a Ele, né? Adore a Ele. Aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia. Enche as nossas vidas, Senhor. Enche as nossas vidas. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Obrigado, Jesus. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso, não há outro igual. Tu és santo, santo. Tu és
eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus, então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Aleluia. Amém? Vamos deixar. Você vai se preparar. Amém? Amém. Tá bom? Amém. Glória a Deus. Estende a sua mão, por favor, aí. Amado Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque quando nós nos reunimos com um propósito de adorar o Senhor, de estar na Tua presença para prestar o culto que é devido ao Teu santo nome, na verdade nós somos abençoados. A Tua presença, ela nos enche, ela nos preenche, ela nos alegra, ela nos conforta. Parece que os problemas se tornam pequenos quando nós conseguimos perceber a Tua presença, Pai. Por isso, Deus, que o amor do Senhor e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, Senhor, e consolação do Teu Santo e Doce Espírito esteja, Senhor, com a Tua igreja hoje e sempre. Amém? Sem salva de palmas, espera um pouquinho. Quando eu estava terminando aqui, eu queria dar uma oportunidade. Irmão, ou irmã, você que está aqui hoje, você percebeu que essa palavra é para você, e você, no seu coração, está assim: eu preciso voltar para o Senhor. Você andou no caminho do Senhor, você já ouviu falar do Senhor, mas por algum motivo você se afastou. Eu queria convidar você para vir aqui na frente. Eu quero voltar para o Senhor, eu estou voltando para o Senhor, eu quero ter essa intensidade novamente na minha vida, ou nunca teve, eu quero ter agora, né? Tem alguém que está assim, que estava meio distante do caminho do Senhor, e agora com essa palavra entendeu, e não, eu quero voltar com tudo para o Senhor. Alguém? Amém. Então glória a Deus.
Irmãos, uma restinho de semana aí bem abençoada, que você tenha vitórias no Senhor em nome de Jesus. E é isso mesmo, irmão, deixa o fogo pegar, viu? Deixa a luz do Senhor entrar nessas áreas mais escuras da tua vida, se tiver, que Ele não entrou ainda, não perca tempo, deixa Ele entrar, deixa Ele agir, porque, irmãos, é mudança para melhor, né? Graças a Deus, tá bom? Vão na paz do Senhor, que Deus os acompanhe, que a bênção do Senhor esteja sobre toda a tua casa, em nome de Jesus.